Vamos estar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Diz assim a palavra do Senhor: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tracada foi a morte na vitória. Que Deus nos abençoe. Poder assentar. A expressão da palavra de Deus: tragada foi a morte na vitória. Aquilo que é absolutamente impossível de ser vencido, o Senhor venceu por nós, foi a morte. E o texto começa dizendo o seguinte: eis que vos digo um mistério. Quando se fala de mistério, fala daquilo que não se conta a ninguém. Você vai transmitir aquele segredo a quem está próximo de você. Não se compartilha segredos com quem está distante. O Senhor Jesus, quando ele contou as parábolas para a multidão que estava ali, ele disse as parábolas. Depois, os discípulos disseram assim: eu não entendi nada. O Senhor falou as parábolas, todo mundo viu, ficou até encantado com aquelas parábolas, mas ninguém entendeu, nós não entendemos nada. Por quê? Calma, vem cá, deixa eu explicar para vocês. Os segredos de Deus se dá àqueles que estão próximos. O mundo, ele ouve a palavra de Deus, ele tem a Bíblia na mão, ele lê a Bíblia, ele prega sobre a Bíblia, ele fala sobre a Bíblia, mas existem segredos na Bíblia que só o Espírito Santo conta. Porque o resto é história. História é fácil de dizer. Você tem a palavra de Deus, o Velho Testamento, a parte histórica, a parte poética, mas aquilo que é espiritual, aquilo que é profético, aquilo que serve para alimento da alma, só o Espírito Santo conta. A Bíblia, quando se lê, ela serve para te orientar como formar uma boa família, como ser honesto no seu trabalho, como fazer as coisas corretamente, ótimo. Como respeitar o próximo, isso aí a Bíblia tem. Mas se não tivesse, não desobrigava o homem de ter esse comportamento. Mas a Bíblia não foi feita para indicar ao homem um tipo de comportamento, mas foi para dizer o seguinte: olha, a Bíblia, ela foi escrita com um propósito: que o homem conhecesse o Senhor Deus. Não conhecer historicamente, mas viver uma experiência com Ele. Então, na verdade, vos digo um mistério. Quem é que vai entender isso? Olha, nem todos dormiremos. Esse dormiremos aqui, a expressão aqui, é o sono da morte. O homem, ele nasceu, mas um dia, a Bíblia diz, a história do homem é como, a vida do homem é como um conto ligeiro. Nasceu dia tal, morreu dia tal. Essa é a história do homem. Qual que é a história do homem? O que ele fez? Pouco importa. Ele nasceu dia tal, morreu dia tal. Mas a palavra diz o seguinte: olha, em verdade vos digo, um mistério, nem todos dormiremos. Aí alguém fica na expectativa: quer dizer que existe a possibilidade de eu não descer à sepultura? Sim. Sério mesmo? É verdade. Existe uma possibilidade de você não descer à sepultura. Que o texto diz o seguinte: olha, porque no momento, vai haver um momento na história do homem, algo inédito, que nunca aconteceu, que nunca ninguém viu, mas está escrito na palavra de Deus, que um dia, num instante,
num abrir e fechar de olhos. Pai, Deus diz que a trombeta vai soar, a última trombeta vai soar. E quando essa trombeta ecoar, todos que estiverem conhecendo esse mistério, porque quem conhece esse mistério é aquele que se aproximou do revelador dos mistérios, que é o Espírito Santo, aquele que se aproximou do Senhor, que entregou a sua vida a Deus, que o homem que estava distante de Jesus, mas hoje está próximo. Esse aí vai ouvir essa trombeta soar. Ele vai ouvir essa trombeta soar. Mas e quem não estiver próximo, ele vai sentir o efeito dela, mas não ouvir o toque. Que as trombetas, elas tocam e só identifica o som da trombeta aquele que está afinado com aquilo. Ou seja, cada trombeta, ela tem um sinal. E esse sinal só é mostrado a quem faz parte. O exército é o seguinte: olha, tocou o sonido da trombeta, avançar, para recuar, para a direita, para a esquerda. Só quem faz parte daquele exército vai entender esse toque. O exército inimigo não vai entender nada. Que está tocando trombeta o quê? Não sei. Mas quem está enganjado nesse exército, ele sabe. Ou seja, aquele que está próximo do Senhor Jesus. Quando Jesus disse: olha, deixa eu te explicar o segredo disso aqui. Você quer saber? Quero, então vou te contar. Mas você não vai contar para o outro que está próximo aqui, não, ele não quer ouvir. Mas quem quiser ouvir, eu vou ouvir, eu vou dizer. Por isso que o texto bíblico diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está em Apocalipse. E quando se fala do toque das trombetas, olha, trombeta vai soar. Você tem ouvido? Olha, preste atenção. A Bíblia fala de 7 trombetas. Primeira, tocou, aí foi ferido os verdes, não é isso? Depois tocou, foi ferido o mar, depois foi ferido as águas. E nós vemos o efeito disso aí naturalmente. Mas essa quarta trombeta que vai tocar, esse que é o mistério que o homem precisa alcançar. No momento, no abrir e fechar de olhos. Ao toque da última trombeta. O que vai acontecer quando essa última trombeta soar? Algo extraordinário vai acontecer no mundo. Diz que os mortos em Cristo ressuscitarão. Mas como é que vai ser isso? Olha, se acontecesse agora, todas as sepulturas, aquele que morreu na esperança em Jesus, que morreu crendo na promessa, ele vai receber um corpo glorioso. Mas como é que vai ser isso? A Bíblia diz que o mar devolverá os seus mortos. Mas como é possível isso? Eu não sei, mas Deus sabe, porque Deus fez tudo do nada. E essa mesma palavra poderosa que fez tudo do nada, criou os céus e a terra, Ele é capaz de reunir aqueles que morreram desde a fundação do mundo, que morreram na esperança da vida eterna. Esses ressuscitarão, mas não ressuscitarão com esse corpo que está aqui não, ressuscitarão com um corpo incorruptível, porque esse corpo aqui não aguenta uma eternidade, porque ele envelhece, o tempo paga, o tempo acaba com esse corpo. Mas na eternidade, um corpo incorruptível, ele suporta a eternidade, porque ele também vai ter as mesmas características eternas. Ele não vai se acabar, vai ser um corpo glorioso. Então, por isso é necessário que isso que é mortal, isso aqui é mortal, se revista da imortalidade. Isso que é corruptível, que isso que acaba, que desgasta, se revista da incorruptibilidade. Aí o que vai acontecer nesse momento? Cumprir-se-á o que diz a palavra: a morte foi vencida. Mas foi vencida? Foi, porque aqueles que foram mortos ressuscitaram, estão vivos agora, assim como Jesus ressuscitou. Para Deus que Jesus foi à cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurge dos mortos. A morte que seguraram de qualquer jeito: não, você não vai sair daqui. Não, vou sim, porque eu sou o autor da vida, e ninguém segura Jesus, ninguém consegue deter o Senhor Jesus, porque Ele veio para vencer. Ele veio como leão, e o leão venceu a morte, venceu tudo. E Ele diz: olha, e essa vitória é para a minha igreja, é para o que crê. Você vê aqui, você já ouviu falar do arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja é isso: os mortos ressuscitam. E quem não morreu ainda? Quem não morreu não passará pela morte. Ele vai passar diretamente com o corpo transformado. Então esse corpo, no instante, os nossos corpos serão também transformados em um corpo glorificado.
E nós, juntamente com os mortos que já morreram em Cristo, serão levados à eternidade. Aí quem não estiver fazendo parte disso, não é assunto nosso. O assunto nosso é saber de Deus o mistério, viver esse segredo, guardá-lo conosco e transmitir enquanto estivermos vivos. Enquanto a igreja estiver aqui, ela vai transmitir: olha, Jesus vai voltar, a igreja vai ser arrebatada, você tem direito ao arrebatamento se você quiser, não tem necessidade nenhuma de você ficar aqui, você não precisa morrer porque Jesus deu a vida para você, você não precisa ter angústia, incerteza, não saber o que vai acontecer, porque não tem necessidade nenhuma, porque Jesus morreu para te salvar. Mas se eu não quiser isso, não faça isso, não faça isso, não rejeite essa salvação. A palavra de Deus diz o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Ela é ofertada a todos, ela é possível a todos. Deus não fez uma coisa impossível, Deus não deu ao homem algo que ele não pudesse cumprir, realizar, porque o mais difícil ele fez, o impossível ao homem ele fez, que é dar a sua vida, derramar o seu sangue, entregar a sua vida no nosso lugar, morrer no meu lugar, morrer no seu lugar, pagar o preço que você não podia pagar, que é o preço da redenção, que é o preço da sua alma, mas ele pagou por nós. Isso, olha, eu paguei de todo mundo, toda a humanidade, Jesus pagou a conta. Agora, se você ir lá, ver que a sua cédula foi cravada na cruz, aquele documento que dizia que você deve a sua vida, Jesus pagou por nós. Agora é só ir aos pés dele: Senhor, cadê o resgate da minha alma? Senhor Jesus, está aqui, você está resgatado. É a escolha do homem, a escolha é do homem. Deus dá uma opção ao homem: você escolhe a vida ou escolhe a morte. Mas quando Deus diz ao homem para ele escolher a vida e a morte, diz o seguinte: olha, vou dar uma sugestão, posso dar? Escolhe a vida. A sugestão de Deus. A palavra diz: escolhei, pois, a vida e vivei. E Deus ainda pergunta: por que razão morreríeis? Por que o homem escolhe a morte se eu estou oferecendo vida e vida eterna? Mas não estou entendendo isso. Não entendo porque é um mistério. Mistério não é fácil de entender. Você entender isso é difícil. Crer, mais difícil ainda. Você pode até crer que Jesus cura. Eu conheço fulano que ele estava doente e Jesus curou. Eu conheço fulano que está com um problema terrível na família e Deus resolveu. Eu já vi isso, mas igreja arrebatada eu nunca vi. Alguém já viu aqui? Ainda bem que não, senão nós teríamos ficado. E esse evento vai acontecer uma única vez. Uma única vez. Como o Pentecoste, quando a igreja reunida, veio o Espírito Santo e foi derramado sem medida. Jesus ressuscitou, mas disse: não vos deixarei órfãos, vou enviar o meu Espírito Santo. E ele veio. Ele está conosco desde o Pentecostes. Está aqui conosco. No arrebatamento ele vai subir conosco, vai nos levar e nos apresentar a Deus. Diz: está aqui, Senhor, a tua igreja está aqui. Desde o início dos tempos, desde a criação do mundo, aqueles que morreram em ti estão aqui. Aí eu pergunto: você quer fazer parte dessa multidão? Você quer fazer parte desse grupo? Você quer fazer parte daqueles que venceram a morte? Você quer fazer parte daquele que, quando falar de Jerusalém, diz: opa, é para lá que eu vou. Lá não haverá choro e não haverá ranger de dentes, mas lá haverá, os nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Você quer ir para lá? Ah, eu quero ir. E não vai por quê? O que te impede? O que te impossibilita? Ah, não, eu tenho um problema familiar. Só está dizendo aqui, ó, alguém aqui que tem um problema na família, que perdeu até a vontade de viver. É tanta luta na família, eu não quero nem viver mais. Para mim acabou. Você diz: olha, Deus tem uma bênção para você. Uma mágoa que não consegue tirar do coração. Eu prefiro viver com essa mágoa. Não vivo com essa mágoa não. O Senhor quer tirar essa mágoa de você hoje. Tirando a mágoa, Ele te dá salvação, vida eterna. Não é ruim não. O Senhor diz o seguinte: olha, que tem um homem que ele veio aqui, ele foi convidado, só que ele veio sozinho, não trouxe a família. Mas o Senhor disse: eu tenho uma salvação para você e para a sua família que foi em casa lá. A bênção que eu tenho para a sua vida, disso aqui. O sentido do homem viver é esse.
não tem mais nenhum sentido. Porque o tempo ele vai acabando conosco, mas a vitória está no Senhor Jesus. E naquele dia que soar a última trombeta, quando a última trombeta soar, não abrir e fechar de olhos, não vai ter tempo para nada. No mesmo momento que nós estivermos aqui, no instante, os céus vão se abrir. Aí você vai contemplar o que? Os céus se abrindo, vão contemplar o Rei Jesus nas nuvens, como diz a palavra, olha o Senhor Jesus, a igreja inteira, e vai ser num momento maravilhoso, porque naquele dia o céu vai se abrir. As portas de Jerusalém celestial, não essa que está aqui, mas Jerusalém celestial, de ruas de ouro, ela vai se abrir, e vai entrar todo mundo aqui, vai caber todo mundo lá. Pois que o passo real é amplo, cabe todos o número dos salvos. Que coisa, hein? Que lugar extraordinário que Deus preparou para nós. E naquele dia vai haver um culto especial de adoração a Deus, porque a maior festa é a igreja entrando na eternidade, é você entrando na glória, com todos os remidos de todas as eras, desde Adão até o dia que você aceitou Jesus e foi arrebatado ou ressuscitou. Então naquele dia nós vamos glorificar a Deus. Aí tem esse louvor que fala: nós vamos contemplar aquele que é a razão da nossa vida, o autor da fé, a fé que Ele nos deu hoje e que vai levar na glória com o Senhor. Professor no hino: ó Pai, eu queria ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Quando abrir, imagine só, vozes de milhões de anjos, vozes de milhões e milhões de remidos, afinadinhos, mais afinado que o grupo de louvor aqui, cantando a Deus. Que som extraordinário, hein? Que festa. Quando fala festa no céu, é isso. Que festa. Eu queria tanto ouvir. O que te impede de ouvir? O que te impede de participar desse dia? O que te impede de participar dessa festa? Não vai ter festa melhor que essa. Não abrir, fechar de olhos. Toque da última trombeta. Os mortos ressuscitarão. Você vai ver aqueles que morreram antes de você. Parentes, amigos que se foram, mas agora todos juntos reunidos com o Senhor, sem separação. Não haverá mais separação na eternidade com Deus. O que te impede? Vamos estar de pé.